Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que essa palavra afirma é que justamente por sermos filhos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós para liderar as nossas vidas, para dirigir as nossas vidas. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Simplesmente significa isso: ser conduzido, ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. E para que isso aconteça, tem que haver uma comunicação clara entre nós e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e nós, porque em nenhum momento o Espírito Santo vai impor a sua vontade sobre a nossa vontade, no sentido de anulá-la. O Espírito Santo não vai roubar a tua vontade e enfiar goela abaixo a vontade dele na minha vida e na sua vida, como se nós não tivéssemos opção de escolha, oportunidade de decidir. Precisamos entender que nós temos o livre-arbítrio e que Deus nos deu isso, e Ele vai respeitar isso. Estão me ouvindo? Nós temos o poder de decidir, nós temos o poder de escolher. Nós somos seres que trazemos vontades, amém? Mas o que o Espírito Santo quer é justamente na sua liderança, na sua direção, que eu e você conheçamos qual é a sua vontade, qual é a sua direção, e sujeitamos a nossa vontade para que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas. Isso é sujeição, e a sujeição é algo que tem que acontecer do coração, amém? A gente se dispõe a sujeitar, então o Espírito não vai forçar, ainda que ele seja poderoso e poderia fazer isso, mas ele não vai forçar, mas ele vai trabalhar para me convencer, para te convencer a respeito de que a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós, que a vontade de Deus é perfeita para nossas vidas, e que a vontade de Deus é boa, e que a vontade de Deus, na verdade, ainda que muitas vezes vá nos desafiar, ela nos leva a uma condição agradável. É bom viver debaixo da vontade de Deus. Não existe uma força e autoridade maior na tua vida do que quando você está certo de que você está no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus. Não importa o que digam, não importa o que façam, você sabe porque sabe que está na vontade de Deus, e isso te dá segurança, isso te dá autoridade, isso te dá intrepidez, isso te dá ousadia. Agora também o contrário é verdade. Quando nós não sabemos qual é a direção, quando nós não sabemos qual é a vontade do Espírito, então nós não temos certeza, nós não temos firmeza, falta-nos a autoridade para estabelecermos, porque não temos essa segurança, essa convicção de que estamos na vontade do Espírito. Portanto, eu quero colocar aqui essa dinâmica que existe na liderança do Espírito, na direção do Espírito, porque se somos filhos de Deus, e eu disse isso para vocês esses dias atrás, o Espírito Santo sabe como se comunicar com os filhos de Deus, o Espírito Santo sabe como trabalhar na minha vida, como trabalhar na sua vida. Aleluias. Porque no momento em que nós recebemos a presença do Espírito Santo, se ativa nas nossas vidas a habilidade de sermos sensíveis à voz do Espírito, à direção do Espírito. E isso diz respeito a duas coisas importantes: a clareza, sabemos o que o Espírito quer, sabemos qual é a direção do Espírito, amém? Porque estamos ouvindo com clareza a sua voz, porque estamos ouvindo com clareza a sua direção, mas também tem a ver com prontidão, ou seja, com agilidade, com respondermos rapidamente a direção, o comando que o Espírito Santo está trazendo às nossas vidas. E para isso, irmãos, é necessário fé. É necessário fé, porque não tem como nós obedecermos ao Espírito Santo prontamente, se não for por meio da fé. Por meio da fé. Então a fé é um elemento indispensável para que nós possamos acomodar a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas e desfrutarmos dessa direção do Espírito Santo, dessa liderança que o Espírito Santo traz às nossas vidas.
Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando o Espírito Santo dá um comando, quando o Espírito Santo dá uma ordem, quando o Espírito Santo dá uma direção, ele quer ser obedecido. Ele quer ser obedecido. Não é uma sugestão simplesmente dizendo: olha, seria bom que você fosse por aqui, seria bom que você fizesse dessa forma, seria bom que você tomasse essa decisão. Não, o Espírito Santo te dá a direção, ele te dá o comando, e saiba disso, ele não muda de ideia. Então não adianta nós ficarmos relutando e demorando em responder ao Espírito Santo, porque ele não vai mudar de ideia. Ele sabe que o propósito de Deus é perfeito nas nossas vidas, e que a direção que Ele nos dá é exatamente precisa com esse propósito que Deus tem. Então Ele não vai negociar. Não adianta a gente tentar convencer o Espírito Santo que ele mude de ideia, porque o Espírito de Deus não muda de ideia. Então é melhor a gente, mais rápido possível, obedecermos, nos rendermos, nos entregarmos. E é exatamente isso que significa fé. Fé é ação, fé é movimento, fé é obediência. Aleluias. Então veja que nós estamos aqui numa progressão de coisas que, praticadas na nossa vida, acomodam o Espírito Santo e dá liberdade para que ele possa se expressar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, amados? Veja, fé é ação, fé é obediência. Eu tenho aprendido isso na minha caminhada com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me dá um comando, quando ele me dá uma ordem, quando ele me dá uma direção, até que eu obedeça a isso, ele não traz uma nova ordem na minha vida, ele não traz uma nova direção. O Espírito Santo fala, e pacientemente ele espera pela minha resposta de obediência. E enquanto eu não responder, não adianta eu buscar para novas instruções, se eu ainda não obedeci à instrução passada. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Muitas vezes nós entramos numa condição que podemos chamar de falta de direção espiritual. Há um silêncio dos céus na nossa vida. Parece até que o Espírito Santo não está conosco, porque não estamos mais ouvindo. Examina, porque de repente veio um comando e você não obedeceu. Veio uma direção e você não obedeceu. E aí entra a fé, amados. Porque às vezes algumas coisas que o Espírito vai falar conosco, para nós no primeiro momento não faz sentido. Algumas palavras que o Espírito Santo de Deus fala conosco, vai requerer de nós intrepidez, vai requerer de nós ousadia, amém? Vai requerer de nós, muitas vezes, abrirmos mão de um estado de conforto, para nos aventurarmos em uma zona que para nós é desconhecida. Porque às vezes o Espírito Santo, claro, não se preocupe, que o Espírito Santo não vai pedir para ninguém sair pelado nas ruas, amém? Porque isso já aconteceu nos dias do Antigo Testamento. Teve profetas, amém, que tiveram que fazer coisas inusitadas, debaixo do comando de Deus, para serem uma figura, para serem um exemplo. Como por exemplo Oséias. Olha que dura coisa ser profeta, hein? Deus chama Oséias e fala para Oséias ir buscar uma prostituta e casar com ela. Quantos dão graças por estarmos no Novo Testamento? Por estarmos debaixo da graça e do favor de Deus, amém? Mas eu estou falando de coisas que são comuns ao nosso dia a dia, que na verdade Deus quer nos levar a uma experiência de poder sobrenatural. Porque o poder que nós temos dentro de nós, por causa da habitação do Espírito Santo de Deus, é sobre o natural. Então muitas vezes nós estamos tão presos ao natural, e Deus está através do seu Espírito nos chamando a colocar os nossos pés naquilo que é elevado, naquilo que é excelente, naquilo que é sobrenatural. E o Espírito Santo está aí, pronto para ativar o poder dele, para que você seja levado ao nível de milagres extraordinários, de experiências profundas no poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes estamos acostumados
a viver a nossa vida cristã desde uma perspectiva muito natural, quando nós dispomos de um poder extraordinário, de um poder ilimitado, de um poder eterno. É o poder da pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você. Alguém pode dizer glória a Deus nesta casa? Obrigado, Espírito Santo. Essa direção do Espírito é uma escola que vem para nós. Como filhos, agora o Espírito quer nos colocar nessa escola. Que escola é essa? Da liderança do Espírito nas nossas vidas. E quando nós nos permitirmos ser liderados pelo Espírito Santo, nós vamos provar aquilo que olhos não viram, nós vamos ouvir coisas que os ouvidos naturais não podem ouvir, e vamos viver desde o nosso coração coisas grandes, profundas, extraordinárias, que nós não imaginávamos ser possíveis e que estavam reservadas por Deus para as nossas vidas, porque somos filhos de Deus, porque temos o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Ou vai se alegrando agora, porque o Espírito de Deus habita, o rio de vida dentro de você. E tantas coisas no nosso ambiente, nas nossas circunstâncias, querem represar e confinar essas águas, para que elas percam as expressões. Fala comigo: fé.